Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu desejo uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa palavra, abençoe e seja abençoado. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua edificação que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4 até o verso 7, que tem como título Resistir às paixões. De onde vêm as guerras? Pelejas entre vós, porventura, não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz Deus, resisti aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, amados? E aqui nós vamos fazer uma leitura bíblica que está escrita aqui na introdução bíblica que a gente vai fazer em cima dessa palavra que diz assim: a paz do Senhor, pessoal. Você tem sido vítima de obras do mal? Você tem percebido isso porque a sua vida não tem ido para frente, está tudo travado? Você sabia que os espíritos malignos travam a vida da gente se a gente deixar? Hoje eu vou ensinar como bloquear, em nome de Jesus, a força do maligno. Como identificar que eu estou passando por batalha espiritual. O primeiro sinal é que vem uma opressão na mente. Vem uns pensamentos errados, pensamentos de morte, pensamentos de angústia. Você fica com vontade de desistir de tudo e fica aquela pressão na cabeça e dá insônia, angústias terríveis e dá vontade de largar tudo, o casamento. A Jesus, a gente percebe que há alguma coisa errada acontecendo. Por quê? Porque a gente nunca pensou aquilo, né? Ele está falando que quando a pessoa está passando por batalha espiritual, é fácil dela identificar. Por quê? Porque esses pensamentos, quando a gente tem Jesus, não faz parte da nossa vida, né? A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, se a gente tem a mente de Cristo, a gente tem pensamentos de paz, né? A Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então, a gente tem que pensar o mesmo, pensar em coisas boas, pensar em coisas do alto, né? Pensar em coisas divinas, coisas do céu, pensar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, se a gente pensa ao contrário e está agindo ao contrário, isso aí a gente faz parte do velho homem, né? E nós não estamos mais no velho homem, a gente está no novo homem. Então, o novo homem não pode aceitar esse tipo de coisa para a sua vida, porque isso é coisa do inimigo, isso faz parte do trabalhar do diabo para tirar o homem da presença de Deus. Aí aqui ele fala, porque a gente nunca pensou aquilo, parece que tem alguma pessoa pensando em nosso lugar. E fica aquela dor na nuca, dor no peito, e aí a gente sabe que é batalha espiritual, né? Quem está passando por batalha espiritual. Vamos ler em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades,
contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o diabo. Quando as pessoas começam a se levantar contra nós e fazer o mal para a gente, querendo nos matar, querendo nos prejudicar, nos destruir, por muitas vezes é a ação do inimigo, agindo na fraqueza do homem para te destruir. Nós temos que expulsar o inimigo, né? Nós temos que bloquear a ação dele em nome de Jesus, senão ele vai nos vencer. Então, se vier medo no teu coração, ira, ódio, esses sentimentos que não são seus, você pode ter certeza que você está passando por batalha espiritual na mente. E a batalha na mente não é uma coisa tão simples de vencer. Se você não estiver lendo a palavra ou buscando ao Senhor, orando, jejuando, né? Ele está falando, consagrando a sua vida, participando de cultos, você não consegue vencer. Aí você acaba fazendo uma besteira na vida, né? Então, tem muita gente que tira a vida, né? A gente sabe que tem relatos aí de pastores, pessoas, né? Que outrora servia a Deus e tem se matado, tem tirado a vida porque está passando por depressão, está passando por batalha espiritual. E batalha espiritual é coisa séria, então a gente só consegue identificar e a gente só consegue vencer elas se a gente estiver em Deus. A gente tem que estar debaixo de oração. Ter uma vida de oração é super importante para o cristão verdadeiro vencer as ações do maligno, porque o diabo ele trabalha nos seus pontos fracos, principalmente aquele crente que não ora, que não jejuma, porque se você se alimenta, você está forte, mas se você não se alimentar, você vai ficar fraco. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. A gente se alimenta quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está em santidade, consagrando, né, reservando tempo, tirando tempo, gastando tempo na presença do Senhor, lendo, procurando conhecer as Escrituras, mergulhar nos rios do Senhor. É necessário, porque o inimigo da nossa alma, ele não está de brincadeira, ele procura pessoas a qual ele possa tragar. E ele tem tragado muita vida, muitas vidas. E Deus, nesse dia de hoje, ele quer nos alertar, né? Para que a gente se posicione e feche as brechas, né? Feche as brechas, porque há 3 áreas na nossa vida, como a gente está falando aqui, 3 áreas muito importantes que o inimigo ele investe muito alto para tirar o homem da presença de Deus, né? Que áreas são? É a área espiritual, a área sentimental e a área financeira, né? Eu vejo por esse lado que o inimigo ele trabalha muito forte nessas 3 áreas. Ele trabalha nas demais áreas, mas essas 3 áreas, nós podemos dizer assim que são carro-chefes, né, para o inimigo entrar, se instalar e conseguir fazer aquilo que ele quer, que é destruir, né? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então vamos ver aqui o que é que fala. Aí aqui fala assim, mas há 3 passos para vencer a batalha espiritual na mente. O primeiro passo é dê ordem a Satanás, no nome de Jesus, né? Então você tem que dar ordem. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, todo homem e mulher de Deus, nós temos autoridade. Há uma autoridade delegada por Deus, que Deus dá aos seus servos, né? Jesus falou para os seus discípulos, vocês vão ter poder para pisar serpentes e escorpião. Então, esse poder que Deus está falando é uma autoridade. Mas para estar debaixo dessa autoridade, nós temos que ter uma vida de santificação, para que o diabo não venha nos acusar.
Aí aqui fala, você não pode aceitar o demônio na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua mente. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Você tem que usar a autoridade que lhe foi dada, em nome de Jesus, e expulsar esse mal. Está escrito em Atos, capítulo 16, 16 e 18. Indo ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. E isso fez ela por mais dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Então aqui Paulo percebeu que havia algo de errado, né? Alabra subiergue. A Bíblia fala que Paulo ele estava fazendo a obra de Deus em uma cidade. E lá nesse lugar onde ele estava fazendo essa obra, ele identificou na vida de uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito maligno que fazia ela gerar dinheiro, ganhar dinheiro, né? Dar dinheiro aos seus senhores, aos seus donos. E aquela cidade ali era movimentada através daquele demônio. Mas quando chega um homem de Deus e uma mulher de Deus num lugar, o mal tem que sair, né? O mal tem que sair. Quando chega um homem de Deus numa cidade, numa região, numa casa, numa família, na vida de alguém, o mal tem que sair, né? Então, da mesma forma, Deus está falando para mim e para você. Você tem essa autoridade. Não aceite o diabo bagunçar a tua vida. Não aceite Satanás fazer da tua vida gato e sapato. Bote ele para correr. Não tenha medo dele. Ele não vai tocar na sua vida se não for permissão do Senhor, assim como ele fez na vida de Jó, né? A gente pode observar na palavra de Deus que o diabo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Então, o que não for permissão de Deus não vai acontecer. E se você se posicionar como igreja na terra, se posicionar com autoridade para repreender, para expulsar o mal dessa nação, da sua casa, da sua vida, onde ele estiver, ele vai sair. O mundo espiritual, ele só obedece à ordem de pessoas que vivem debaixo de santidade, pessoas que têm vida com Deus. Não é qualquer pessoa que o diabo obedece, não. A Bíblia fala também que teve um grupo de pessoas, teve um homem que viu Paulo fazendo esse trabalho, né, fazendo a obra de Deus e quis fazer. E esse homem não estava na posição. Esse homem não era um homem de Deus, era uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, não tinha comunhão com Deus e foi expulsar aqueles demônios, e os demônios deu uma surra nesse grupo de pessoas. Então, para a pessoa expulsar o mal, né, da vida de outra pessoa, ela tem que estar em santidade, ela tem que ter comunhão com Deus, porque senão o diabo ele não obedece à ordem no mundo espiritual. Aqui nessa palavra, Paulo identificou um espírito de adivinhação que estava agindo na vida daquela menina. E ele foi e expulsou ele. E aí o demônio saiu e a menina ficou liberta. E isso você deve fazer em sua casa, se você perceber que há algo espiritual que está agindo na vida do seu filho, marido, sogra. Ele está falando aqui. Aleluia. Ou vizinho, né? Expulse em nome de Jesus. Não adianta falar, reclamar, praguejar. O certo é expulsar esse mal. O inimigo vai trabalhar no teu ponto fraco para te entristecer e te oprimir, fazendo essas pessoas te magoar. Mas a maioria das vezes é espiritual, né? Então você deve se posicionar e expulsar esse mal. E quando você faz isso, tudo fica um mar de rosas. Antes de dormir, repreenda o inimigo da tua alma
e diga para ele com autoridade para não perturbar os teus filhos, casamento, vida financeira, saúde e os teus sonhos, em nome de Jesus. Sempre, né? Se você, ele está falando, repreenda o diabo sempre. Sempre que você perceber que há alguma alteração, que há alguma coisa de errado, é porque muitas das vezes o homem dá brecha. Quando a gente dá brecha, a gente chama palavrão, a gente mente, a gente rouba, a gente se prostitui. Tudo isso é uma forma de dar legalidade, porque o mundo espiritual não é bagunçado. O mundo espiritual existe uma organização. O diabo ele só entra na vida do homem quando o homem dá uma brecha, quando ele faz algo de errado, quando o homem mente, quando o homem rouba, desobedece a palavra de Deus. Aí o diabo entra para destruir, porque o diabo ele precisa que o homem peque. Ele precisa do pecado, ele precisa que o homem peque para poder se instalar na vida do homem e fazer uma bagunça. E se você não peca e anda em santidade, não tem como o diabo te alcançar, não tem como o diabo impedir a obra que Deus tem na tua vida. Homens e mulheres de Deus, que a Bíblia relata, que andarem em santidade, o diabo nunca pôde alcançar essas pessoas. Por quê? Porque eles andavam conforme a palavra de Deus. A gente tem que observar a palavra de Deus e praticar ela, andar em cima dela. É fácil? É não, mas também não é impossível. Se muitas pessoas conseguirem, a gente também vai conseguir. Se você não fizer isso durante essa guerra espiritual, ele vai te perturbar com um pesadelo de morte, pesadelo de prostituição. Você pode acordar aflito, ofegante, né? Então, não permita, use a autoridade, né? Então, tem pessoas que estão dormindo e tem um pesadelo, né? Tem um sonho terrível, porque ela não ordenou no mundo espiritual, ela não orou com autoridade, repreendendo. O diabo ele não vai sair da tua casa, nem da tua vida, nem dos teus negócios, nem dos teus vizinhos, da tua rua, se você falar com ele educadamente, porque Satanás ele é atrevido. Ele só vai sair se você usar voz de autoridade, bradar, falar forte, com força, né? E com fé. Aí ele vai sair do teu caminho. É isso que ele está falando, o escritor. E o segundo passo é fechando as portas para o pecado. Exemplo, muitas pessoas querem vencer Satanás, mas pecam o dia inteiro e não se arrependem, ficam na prostituição, assistindo filmes pornográficos, por exemplo. O homem faz a obra de Deus, mas por trás tem amante, fica difícil de Deus trabalhar. A mulher faz tudo certinho, mas fofoca, né? Então, assim, são brechas, né? Que o homem dá. São brechas que as pessoas dão. Aí ela quer repreender a Satanás, aí Satanás manifesta naquela pessoa e vai contar a vida dela, vai contar os erros dela, as prostituição, porque o diabo ele é sujo, ele não tem nada a perder. Alabra subier. Eu já vi muitas histórias de pessoas que foi expulsar demônio e quando chegou lá o demônio disse que ia sair da pessoa que ela estava expulsando e ia entrar nela, porque ela estava vivendo de forma errada. Então o diabo ele não obedece à voz desse tipo de pessoa. A pessoa só tem autoridade para expulsar Satanás se ele tiver a vida no altar. Tem que ter a vida no altar, tem que fechar as brechas, tem que andar em santidade para poder o inimigo sair fora, cair fora. Aí ele tá falando aqui, fica em fofoca da vida dos outros, também não tem como. Desse jeito, guarda mágoa, rouba os outros e aí fica difícil com esse tanto de brechas. Aí na hora de expulsar o demônio, ele não sai por causa disso. Quando você vai expulsar ele, ele não sai e diz que você não tem autoridade para ele. A Bíblia diz que existiu um grupo de pessoas que queriam fazer o que o apóstolo Paulo fazia e nisso eles foram tentar expulsar um demônio de um homem, foram abatidos, levaram uma surra do mal por não terem a autoridade de Deus.
Não é qualquer pessoa que expulsa Satanás, tem que ter santidade, igual eu falei, né? O mundo espiritual não é bagunça, não. Pecou, dançou. O mundo espiritual tem ordem e decência, né? Tudo tem uma hierarquia no mundo espiritual. Exemplo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, o homem. Dentro de uma empresa a gente vê que tem uma hierarquia. Que hierarquia é essa? Não pode ter bagunça, não pode misturar as coisas. Dentro de uma empresa tem o dono da empresa, aí vai descendo, tem o gerente, o supervisor, aí por aí vai nas escalas, o vendedor e por aí vai. Então não tem como, no mundo espiritual existe uma organização, né? Eles têm que obedecer a voz de Deus, eles obedecem. Então, da mesma forma, a gente tem que entender isso e a gente tem que seguir o que Deus está ensinando, né? Tudo é feito com ordem e decência, tudo existe assim uma organização, é isso que ele quer falar. O terceiro passo para você vencer o ser é ser obediente. Congregue, participe dos cultos na sua igreja fielmente. Participe das lives abençoadas também, dirigida pelos homens de Deus, muitas lives que ele está falando, muitos programas evangélicos nas redes sociais. Existem problemas que você vence sozinho, mas existem guerras espirituais, amigo, que você vai precisar de ajuda da igreja para vencê-las, porque são grandes. Por isso não adianta ficar congregando em casa. Você precisa de amigos, você precisa se fortalecer. E a igreja é uma família, né? Ele está falando. Existem batalhas espirituais que você não vai conseguir vencer elas sozinho. Exemplo disso, eu vi um testemunho de um homem de Deus, um pastor, que ele estava guerreando contra um demônio, que estava querendo impedir os trabalhos da igreja. Então, ele teve que reunir toda a igreja para poder vencer aquele mal. E ele só conseguiu vencer aquele mal junto com a igreja. Por quê? Porque no mundo espiritual, como eu falei, há uma hierarquias. Há principados, há potestades, que são demônios muito poderosos. Há demônios, há principados, há potestades, são demônios que dominam a nação. Principados e potestades são demônios de patentes maiores, né? Vamos dizer assim, são demônios de patente maior, eles têm uma força maior, um poder maior. Então, sozinho você não vai conseguir derrubar esse gigante. Existe guerra que você vai precisar da ajuda da igreja, por isso que a gente tem que estar em união. A igreja unida, Salmo 133. A igreja unida é uma igreja forte. Você só é forte se você andar em união com o povo de Deus, em união com os irmãos na fé, em união com a família na fé, com a igreja. Se você for andar sozinho, você vai perecer, você vai ruir, você vai morrer, você vai padecer no meio do caminho, alabra subierga. Então você tem que andar junto com a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. Se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que estar unidos. Não existe esse negócio de congregar em casa. Esse tempo já passou. Esse tempo foi o tempo do coronavírus. Isso aí já passou. O tempo agora é para ir para a igreja, se humilhar, buscar, porque a igreja foi um lugar reservado para a gente buscar o Senhor, né? Lá você tira seus pensamentos, você tira suas preocupações, fica pensando só em Deus, leva seu problema para os pés do Senhor e lá quem vai resolver, né, é o Senhor. Lá quem vai dirigir a tua vida é o Senhor. Que você tem que fazer, quem vai te dar uma direção vai ser o Espírito de Deus. Amém, amados? Continuando aqui fala, na fé que são dos irmãos em Cristo, se você não buscar ajuda na igreja, a porta de emprego não abre, aquela doença não vai embora, porque muitas das vezes a macumba que estão fazendo contra a sua vida, ela só vai sair com a ajuda
de Deus, com a ajuda do povo de Deus. Então, se nós somos uma família, a gente tem que estar unido, né? A sua vida, se você não for buscar a Deus, vai ficar travada. Não endureça o seu coração, mas aquebranta ele e seja curado, restaurado. Existe um ditado que diz: uma andorinha só não faz verão. Para ter uma vida de qualidade só com Jesus. Então tá aí, né? Tá aí o que o comentarista falou. Para ter uma vida de qualidade é só com Jesus. Mas não é pela metade, né? Jesus não quer uma parte do seu coração. Jesus quer seu coração por inteiro. Às vezes a gente dá só uma parte, dá só um pedacinho da nossa vida a Jesus. Não, Jesus, o Senhor só entra até aqui na minha vida. Daqui para lá, sou eu que dirijo a minha vida. Aí a pessoa começa a ruir, as coisas começam a dar errado. A macumba não sai, o mal não sai, as coisas dá tudo errado na vida da pessoa, porque a pessoa não deixa Deus dirigir a sua vida. A Bíblia diz que Deus ele não quer a metade do homem, não. Ele quer você por inteiro, ele quer o corpo, a alma e o espírito. Ele quer uma entrega total e absoluta, né? Então, até lá, a gente vai tirando da nossa vida, vai se esvaziando de nós mesmos, né? A gente luta muitas das vezes contra a nossa natureza caída, contra nós mesmos, vai tirando aquilo que desagrada o Senhor, para que Deus venha assumir o comando geral e total da nossa vida. Amém? Agora aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus que fala assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então aqui a gente vai entender melhor o que está se passando nessa carta aqui. Na carta de Tiago, ele mostra que quem é amigo de Deus e quem não é amigo de Deus. Em nossos dias existem pessoas que dizem ser amigo de Deus. Será que de fato isso é verdade? Quem é amigo de Deus de verdade faz a sua vontade. Tiago é muito prático quando ele fala assim, dessas lições preciosas do dia a dia na presença de Deus. Essa carta ela foi escrita para os cristãos, aqueles que estavam espalhados em todas as regiões. E Tiago deseja que essa carta fosse um conjunto de instruções práticas para a vida de cada um de nós. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60 da nossa era cristã. As 3 áreas mais atacadas pelo diabo na vida do homem são espiritual, sentimental e financeira. Então aqui a gente pode observar a maneira de Satanás trabalhar para a gente se precaver. Tiago fala: de tudo que se há, guarda teu coração. Isso são conselhos práticos, né? Porque aqui ele está falando para os judeus que aceitaram Jesus. Tiago escreveu essa carta aos judeus que aceitaram Jesus como Messias e Salvador, né, através da pregação do Evangelho. Eles são judeus messiânicos, né, e não ortodoxos. Então, esse judeu, esse povo, né, que aceitou Jesus, Tiago está falando que eles não vivessem de aparência, mas que o seu coração fosse transparente, né? Seu coração fosse translúcido, fosse transparente. Quando você pega um copo de cristal, você vê do outro lado. Quando você pega a água, né, um pouco de água e coloca ela assim num copo de vidro, você vê que ela é transparente, né? Assim tem que ser o nosso coração. É isso que Tiago está falando, a instrução que Tiago está passando aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites em que nos vossos membros guerreiam? Então é igual eu falei, a gente guerreia contra a nossa natureza caída do velho homem, que ela ainda fica querendo a carne, as obras da carne, fica querendo reinar na vida do homem, quando o homem não busca a Deus, quando
Você não ora, você não consagra a tua vida, não tem tempo para Deus, você não lê a palavra, você não jejuma, aí as obras da carne, ela vai enfraquecer você. As obras da carne, ela vai te enfraquecer. Ela vai enfraquecer a tua vida espiritual. Por quê? Porque tem brecha. Quando tem brecha, o diabo ele trabalha. Ele só trabalha onde tem brecha. Verso 2 fala: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ele está falando que a gente guerreia contra nós mesmos, contra a nossa natureza ruim. Paulo já falava: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não faço é o e aquilo que eu faço é o que eu não quero fazer. Então, assim, há uma luta, né? Há uma luta infindável, né? Contra a nossa carne, é o espírito e a carne guerreando, né? Lutando um contra o outro. E a gente só vence essa guerra com a ajuda de Deus, se a gente estiver do lado de Deus, buscando a Deus, se entregando a Deus, se enchendo do Espírito Santo de Deus. Elias teve uma guerra espiritual. Segundo os estudiosos, ele teve depressão. E a pessoa que tem depressão, ela se isola, ela não quer conversa com ninguém, ela é mal-humorada. São sentimentos que foram feridos, são várias feridas que é aberta dentro da pessoa, mágoa, angústia, tristeza. Então, Elias teve uma guerra muito grande com a Jezabel, era um demônio, né? São vários demônios que ela cultuava. Então, aqueles demônios veio contra a vida do homem de Deus e aquilo enfraqueceu ele. Então, existe um momento na nossa vida que a gente está passando uma guerra espiritual muito grande e a gente só consegue ajuda em Deus. E a gente, muitas das vezes, não vence essa luta só, não passa só. A gente tem que procurar as pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, para nos orientar, nos ajudar, nos cobrir de oração, de jejum, de aconselhamento, né, de oração. Então, tudo isso vai fortalecer a vida espiritual, né, daquele homem, daquela mulher que está atravessando esses períodos difíceis em sua vida. Verso 3 fala: pedis e não recebei, porque pedis mal, para o gastar em vosso deleite. Então, aqui está falando, o seu coração está inclinado para onde? Ele está mostrando aqui, né? Seu coração está voltado para quê? Você pede as coisas a Deus, um carro, mas você é egoísta, não dá carona ao irmão, passa no carro, nem fala com as pessoas, né? Você pede uma casa a Deus, não recebe ninguém, não recebe visita de ninguém, não quer compartilhar nada do que Deus lhe deu com ninguém. Deus te dá roupa, te dá sapato e você deixa lá mofando, apodrecendo, não dá, não abençoa, não compartilha uma palavra, não faz nada por ninguém. Então, tudo que você pede para Deus, você pede só para você. Você está sendo egoísta, porque verdadeiramente a sua intenção não está sendo voltada para a obra de Deus, mas está sendo para os seus deleites próprios. É isso que Tiago está falando. Aí aqui, verso 4, ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como a pessoa dizer que está servindo a Deus e está servindo o mundo. Que alguns pregadores falam que é o crente Raimundo, serve a Deus e serve o mundo. Metade do mundo, metade de Deus. Não existe isso. A Bíblia diz: não tem como você servir a dois senhores. Ou você há de aborrecer um e agradar o outro, ou você há de agradar o outro e aborrecer um. Então não existe. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você está andando no caminho da porta estreita, ou você está na porta larga. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno, né? Os seus passos é quem vai dizer isso. A forma de você viver, o estilo de vida que você escolheu para você, é que vai mostrar o caminho que você está seguindo. E à luz da palavra de Deus, a gente pode observar melhor isso, a gente pode enxergar melhor, né, os passos que o homem está dando. Quando o homem anda nos caminhos do Senhor, ele não quer saber das coisas do mundo, ele não cogita em dois pensamentos. O seu coração não é dividido.
o seu coração é inteiro, o seu coração está voltado para Deus. As coisas do mundo a gente utiliza ela porque é necessário, mas elas não tomam o primeiro lugar na nossa vida, né? Até porque a Bíblia diz que as coisas do mundo é passageira. As coisas do mundo, a Bíblia diz que a traça e o ferrugem corroem. Então, tudo que a gente tem, né? Jó falou que ele não trouxe nada para essa vida, né? Tudo que você tem vai ficar aqui. A única coisa que você vai levar para Deus, que você vai prestar conta a Deus, vai ser o teu espírito que vai diante de Deus e você vai prestar conta de tudo que você fez nessa vida, né? Nada mais, nem a roupa do corpo a gente leva, fica tudo aqui. Então não tem para que a gente ficar morrendo pelas coisas desse mundo, né? Ficar ansioso, ficar preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus, né? O dia de amanhã pertence ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus cuida dos pássaros que não planta nem colhe, né? Quanto mais de nós. Então Deus é quem cuida, tudo é Deus, tudo é de Deus. Eu estava aqui pensando, tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor. Se amanhã eu vou estar vivo ou não, eu não sei, só pertence a Deus. A decisão é de Deus. Se você vai estar vivo amanhã, eu também não sei, só quem sabe é Deus. Então, se tudo é dele, nós somos mordomos e nós somos servos e para cuidar daquilo que é dele. Até nossa família é dele, nossa vida é dele, nosso fôlego de vida é dele, nossos filhos é dele. Então, nosso coração é dele, não vamos se preocupar com nada. E quando Deus está falando adúlteros e adúlteras, é porque é o adultério espiritual. São as pessoas que se misturam, se corrompem, né? Misturam as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, mistura as coisas santas com profana. Não tem como. O que é limpo, o que é sujo é sujo. Não tem como você pegar uma roupa limpa e colocar ela na sujeira e achar que ela vai ficar limpa. Não, ela vai ficar suja. Então, não tem como você estar servindo a Deus e depois se lamear, onde os porcos ficam, nas coisas, nos prazeres do mundo. Não, ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. É isso que ele está falando. Tem pessoas que dizem que é de Deus, mas canta música do mundo, fuma, bebe, se prostitui e diz que tem Deus. Não, o Deus dela é o Deus com D minúsculo. O Deus dela é o Deus do mundo. E o Deus do mundo é Satanás. Não existe esse negócio da pessoa dizer que tem Deus e viver na prática do pecado. Não existe. Ou você está servindo a Deus ou você está servindo o diabo. É isso que ele quer dizer. Verso 5 fala: ou cuidais vós que tem em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nação eleita, povo santo, povo de Deus, a Israel do Senhor, ele tem ciúme. Quando você faz uma amizade que não é de Deus, quando você se mistura com pessoas que não é para se misturar, com amizades, com conversas, né? Bota roupas imorais, conversas impróprias. Deus tem ciúme da sua igreja, do seu povo. Deus, ele é zeloso e ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Verso 6 fala: antes ele dá maior graça, portanto diz Deus, resistir aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não gosta de pessoas soberbas, ele resiste, ele se afasta, ele não quer, ele não gosta. Pessoas que se acham melhor do que as outras, acham que prega melhor, que tem mais capacidade, que sabe tudo, que pode tudo, nunca reconhece seu erro. Pessoas que acham que não precisa de Deus, que podem tomar conta da sua vida sozinha, dirigir os seus passos, conduzir a sua vida sozinha. Então, essa pessoa está à mercê da ruína, né? Pode cair num abismo logo lá na frente. Então, pessoas assim são pessoas soberbas, que se acham melhor do que as outras. Então, essas pessoas não chegam em lugar nenhum. É isso que a Bíblia quer dizer. E Deus, ele não gosta desse tipo de pessoas. Porque o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, o dono do mundo, de todas as coisas, pertence a ele. Ele deixou toda a sua glória
e veio ao mundo como servo, humilde, manso, como cordeiro, né? Como ovelha, se fez servo para servir ao seu pai. Então, quem somos nós para achar que a gente é melhor do que alguém? Nós não somos melhor do que ninguém. Para Deus aqui todo mundo é igual. Não tem maior nem menor. Aqui todo mundo para Deus é um tamanho só, uma cor só, uma medida só. O maior é Jesus e mesmo assim ele não se intitulou o maior, né? Jesus é o maior, mas ele nunca falou isso. As pessoas que falavam, a sua vida que falava que ele era o maior. Alabra subiergo. O testemunho de Jesus mostrava que ele era o maior, apontava que ele era o maior, o melhor, né? De todos e de tudo e de todos. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida, mas ele nunca bateu no peito e disse: eu sou o filho de Deus, quem manda sou eu. Nunca, né? Esse é o papel de Satanás, de fazer esse tipo de coisa, né? Jesus não, Jesus ele é humilde, manso, carpinteiro, né? O homem de Nazaré, o homem das mãos furadas. E aqui fala, para finalizar essa palavra, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a Bíblia está falando que para a gente vencer a batalha espiritual contra Satanás, a gente tem que se sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus não é fazer a nossa vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Alabra subierga. A vontade de Deus que é que você... A vontade de Deus que é... Deus quer que você acorde de madrugada, se possível, 3 horas da manhã. Deus quer que você busque Ele nas primeiras horas do dia, pela manhã, na consagração. Deus quer que você tenha uma vida de renúncia. Renúncia é santidade, separação, se separar das coisas e das pessoas e dos objetos, das coisas do mundo. Deus quer que você viva aquilo que você prega. Deus quer que você imite seu Filho amado, que é Jesus. Deus quer que você seja manso, humilde, reconheça quando você está errado, reconheça as suas fraquezas, reconheça que você é pó e cinza, reconheça que você é limitado, que você não pode nada, não faz nada, mas também reconheça que Ele te deu uma autoridade que você... Essa autoridade que foi delegada em sua vida, você pode usar sempre que necessário. Quando você estiver na posição, sempre que você estiver na posição, você pode usar essa autoridade como filho de Deus, como filho amado. Então, se sujeitar a Deus é fazer tudo aquilo que a palavra de Deus manda. É fácil? Não é fácil para ninguém. Pelo menos para mim eu não acho fácil. Mas é necessário. Porque a porta do céu, ela é estreita e para eu passar por ela, eu tenho que se sujeitar à vontade de Deus. Para você passar pela porta estreita, você tem que se sujeitar à vontade de Deus. Não adianta dizer que está se sujeitando à vontade de Deus, fazendo os desígnios do seu coração, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, porque Deus conhece. Deus conhece os nossos caminhos, o caminho do nosso coração. Muitas das vezes a gente diz que está fazendo a vontade de Deus e não está, né? Então isso aí é um engano. Um engano que a gente tem que voltar atrás, muitas das vezes reconhecer e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que comece tudo de novo, a construção em nossa vida. Voltar para o primeiro amor, muitas das vezes é necessário e a gente não quer reconhecer isso, né? Então, para a gente vencer a Satanás, a gente precisa ter Deus como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida. Reconhecer que quem manda na sua vida é Deus. Então, se Deus mandar você fazer algo, faça. Não resista. Tem pessoas que resistem a Deus e servem ao inimigo e não resistem ao inimigo, né? Então, não resista a Deus, né? Resista ao diabo. Né? Para Deus a gente tem que se sujeitar, se submeter. Aí aqui fala, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, resistir aos pratos, resistir à vontade da carne, resistir aos prazeres desse mundo,
resistir a tudo que o inimigo te oferece, porque todo dia Satanás ele vai estar te oferecendo algo, ele vai querer que você peque. Então todo dia a gente tem que dizer não para o diabo e a gente tem que dizer sim para Deus. Esse é o certo que nós devemos fazer. É isso que a palavra de Deus quer falar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se coloca na posição de servo de Deus e diz não para o diabo, que não quer as coisas do mundo, que não quer servi-lo, que não quer obedecê-lo, que vai jejuar, que vai orar, que vai mortificar a sua carne, né? Debaixo do jejum, da oração, com sabedoria, com santidade, você está dizendo não para o diabo. O diabo muitas das vezes ele vai te provocar, ele vai querer que você fique irritado, irado, brigue, peque, e você vai usar o fruto do Espírito Santo. Temperança, mansidão, né? Existem muitos momentos na nossa vida que a gente se depara com pessoas usadas pelo inimigo, com pessoas explosivas, com pessoas atribuladas. E a gente, irmãos, a gente precisa ter o fruto do Espírito Santo de Deus para poder vencer esse tipo de coisa. Eu me lembro que outrora eu estava no ônibus e eu paguei a passagem, né, e pedi a parada e o cobrador me tratou grosseiramente, mas eu me calei, porque ali havia muitas pessoas e ali havia um testemunho de serva de Deus que eu tinha que transparecer, que eu tinha que passar, porque quando a gente carrega o nome de Jesus, a gente não pode escandalizar. A gente não pode fazer coisas que desagradam o Senhor. Muitas das vezes a gente tem que dizer não para nós mesmos, para nossa vontade, para o nosso querer, porque enganoso é o nosso coração. Ele quer nos enganar, todo dia ele quer te enganar. Seu coração ele está sempre querendo armar uma armadilha para você. Se você não estiver atento a isso, você cai na armadilha. Seu coração está querendo sempre colocar um amor no teu coração que não existe, que não é permitido por Deus. Então você tem que observar isso, orar, jejuar, consagrar a tua vida a Deus e ficar vigilante com esse tipo de coisa. Amém, amados? Agora aqui nós vamos trazer o resumo dessa palavra de Deus que fala assim: sujeitai-vos. O que significa a palavra se sujeitar? Sujeitar significa submeter a Deus e à sua vontade, faz parte da sujeição. Então, quando você se sujeita a Deus em fazer a vontade de Deus, todas as bênçãos que Deus tem reservada para a sua vida é liberada, né? Ela é liberada. Você destrava no mundo espiritual quando você se posiciona. Porque a nossa carne, ela não quer acordar 5 horas da manhã para orar, 3 horas, 2 horas, 1 hora, de jeito nenhum. Mas quando você lembra que você tem uma aliança e um compromisso com Deus, aí, isso aí deve falar mais forte dentro de você. Aí a gente se levanta, no frio que está fazendo aqui em Brasília, bota a cara no pó e vai orar, porque a gente sabe que a gente só vence a batalha espiritual dessa forma, dessa maneira, se sujeitando a Deus. A palavra mundanismo está relacionado aos prazeres materiais e carnais. Então, era isso que Tiago estava falando para aqueles judeus novos convertidos, que eles não deixassem o mundanismo, os prazeres do mundo, conduzir a sua vida, mas que eles fossem conduzidos por Deus, né? Pelo fruto do Espírito Santo de Deus. A palavra resistir. Resistir significa contestar, aguentar, persistir, conservar-se firme, não ceder à tentação. Então, aqui a palavra resistir, a Bíblia está falando que nós temos que resistir o diabo, porque o diabo ele vem contra a tua vida, porque o diabo ele vem, muitas das vezes ele vem com força, ele vem com fortalezas, e você resista, diga não, usa a sua fé como um escudo para proteger tua mente e teu coração. Tenha fé em Deus, confia que Deus vai te dar vitória nesse negócio, na hora certa, no momento certo. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né?
Duplo ânimo. Duplo ânimo, essa palavra significa coração dividido. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela não sabe se quer servir a Deus ou se quer servir ao mundo. Aí fica com o coração dividido. Então, a casa dividida, ela não fica de pé, ela não subsiste. O diabo, ele derruba, né? Ou a pessoa está no mundo ou a pessoa está na igreja. Não tem como você estar no mundo e estar na igreja. Não existe isso. Você tem que decidir o caminho que você quer seguir. Deus, ele te dá o livre-arbítrio para que você siga o caminho certo. E o caminho certo é Jesus, né? O caminho certo se chama Jesus. E se você tiver o seu coração assim, ore hoje. Ore junto comigo e fale com o Espírito Santo. O amigo Espírito Santo vai te ajudar a você seguir o caminho certo, o caminho da porta estreita. Porta estreita significa renúncia. Todos os dias a gente tem que renunciar a nós mesmos, nossas vontades carnais. Conflito. Conflito significa profunda falta de entendimento entre duas partes, choque, desentendimento, discussão. Então, esse conflito, muitas das vezes, acontece dentro de nós, né? Às vezes a gente quer algo e a nossa carne quer outro, nosso espírito quer servir a Deus, quer andar em unidade, em comunhão, em santidade, e a nossa carne não quer. Então, é por isso que todo dia a gente tem que buscar a Deus, ler a Bíblia, comer, se alimentar, para as coisas do mundo não fazer parte da nossa vida, né? E aqui fala as 3 dicas para fortalecer sua vida espiritual. O perdão, tenha sempre o perdão em mente, tenha sempre o perdão no teu coração. E a segunda é orar e ler bastante a palavra de Deus todo dia. E a terceira dica para um fortalecimento espiritual, é creia nas promessas de Deus. E isso te fortalecerá ricamente. Peça com fé. Tudo que você for pedir a Deus, peça com fé, né? As coisas boas que você for pedir a Deus para a tua vida ou para a vida do teu próximo, do teu semelhante, peça com fé. Tiago 1, verso 6. Depois você lê aí. Cuidado com o mundanismo em amoldar-se a ele e se conformar com o sistema mundano. Porque a nossa luta aqui é trevas e luz, né? Então, assim, a gente não pode se amoldar ao sistema do mundo. O mundo tem um sistema, a igreja tem outro, né? Os padrões da igreja é diferente do mundanismo, das coisas do mundo. Então, a gente tem que andar respeitando sempre a lei dos homens, as leis daqui da terra, das autoridades, mas os nossos princípios, a nossa raiz, a nossa essência é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o nosso manual de vida, é o nosso alimento, é a nossa fortaleza, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Então a gente não pode esquecer disso, amado. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia. Te peço perdão por pensamento, palavras e obra. Peço ao Senhor, amado Espírito Santo, que vai visitando a vida de cada um. Visita a vida deste homem, visita a vida desta mulher, quebra o ar, corta a lança, faz a tempestade se acalmar, repreenda as fortalezas do inimigo, repreenda a fúria do diabo, dá sabedoria, entendimento, ilumina a tua igreja, entrega as armas espirituais, ensina a tua igreja, a teu povo a manejar essas armas espirituais e vencer o seu inimigo espiritual, que é Satanás. Ô Espírito Santo de Deus, vai abençoando a cada um que está recebendo essa palavra e que tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Ela vai libertando, convertendo e salvando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.